Fala galera, tô eu aqui de novo trazendo mais uma receita para vocês. Se tem alguma coisa que eu não consigo tirar do meu dia a dia, isso é pão. Então eu tô trazendo aqui para vocês hoje a minha receita básica de como fazer um pão com fermentação natural. Agora vem comigo checar essa receita. O primeiro passo nessa receita, a gente vai começar misturando as farinhas. Não se preocupa tanto com as quantidades, porque eu estou deixando detalhado na descrição desse vídeo. Vamos adicionar a água, e esse primeiro passo aqui se chama autólise. O que é essa autólise? A gente está hidratando as farinhas com a água. Com isso a gente vai estar ajudando essa massa a ter uma estrutura de glúten melhor, ela vai ficar menos pegajosa e ela vai ficar muito mais fácil de ser modelada no final. Agora que as farinhas estão bem hidratadas com a água, a gente vai cobrir e vai deixar descansar por pelo menos 1 hora. Agora que a nossa massa já descansou, se vocês puxarem um pouquinho com a ponta dos dedos, vocês vão perceber que a nossa farinha já começa a ter um pouco de corpo. Agora a gente vai adicionar o nosso levain e metade daquela água que a gente deixou separada. Com a ponta dos dedos, vai incorporando essa água, esse levain. Nesse processo aqui tem 3 maneiras que eu gosto de fazer. Uma delas é ir cortando a massa assim com a ponta dos dedos. A outra é ir puxando a massa da lateral para o centro do bowl. Ou a terceira, e a que eu costumo fazer sempre, é com formato de concha com as mãos, você vai pegar a parte de baixo da massa e vai batendo ela assim contra a parede do bowl. Bate um pouquinho, pega de novo o resto da massa e bate mais um pouco. Vai fazendo esse processo por pelo menos 3 a 5 minutinhos. A ideia aqui não é trabalhar tanto o glúten. Vamos cobrir essa massa e deixar descansar por mais 20 minutos. Usando a ponta dos dedos, vocês vão perceber que a nossa massa já está bem mais elástica do que a primeira vez lá na autólise. Adiciona o sal, o restante da água e incorpora muito bem nessa massa. Uma vez que toda a água já está dentro da massa, vocês vão perceber que ela vai estar meio quebradiça. A gente vai fazer agora a sova. Coloca essa massa na bancada, com as 2 mãos em formato de concha, pega por baixo da massa, levanta ela, bate a parte de baixo contra a mesa e joga o restante por cima. Esse processo de sova leva de 6 a 8 minutos pelo menos, ou até que a nossa massa comece a ter um corpo e não está grudando mais tanto da mão. Para saber se o ponto de sova tá bom, é só puxar a massa com a ponta dos dedos. Se você perceber que ela tá assim, parecendo uma cortina sem rasgar, é sinal que tá no ponto. Se você puxar com os dedos e ela rasgar, é só continuar sovando mais um pouco. Vamos levar essa massa agora para um bowl, tampar e descansar por 30 minutos. Agora que a nossa massa já descansou, a gente vai para as dobras. Molha a ponta dos dedos, pega essa massa pela parte de cima, puxa ela e cobre toda a massa. Vira esse bowl 90 graus, faz a mesma coisa com a parte de cima. Vira 90 graus novamente, puxa novamente essa massa e cobre toda ela. Esse processo de dobras a gente vai fazer pelo menos 4 vezes em intervalos de meia hora. Para saber a hora de parar essas dobras, na quarta e última dobra, vocês vão começar a perceber que a nossa massa tem uma estrutura bem mais rígida. Ela já é muito mais difícil de puxar e cobrir o restante da massa. Agora que a nossa massa está no ponto, é só deixar ela descansar na bancada até dobrar de tamanho. Nessa parte aqui é muito relativo, depende da temperatura da casa de cada um de vocês. Agora que a nossa massa já dobrou de tamanho, a gente vai para a primeira modelagem. Com a ajuda de uma espátula, tira essa massa de dentro do bowl, transfere ela para a bancada. Se você aí de casa preferir, você pode pesar e fazer 2 pães do mesmo tamanho. Eu particularmente não ligo se os pães tiverem de tamanhos diferentes. Agora a primeira modelagem é super simples. O que a gente precisa fazer é abrir um pouco com essa massa na nossa frente, a gente vai puxar a parte de cima da massa e colocar no meio dela. As laterais a gente vai puxar um pouquinho com as mãos e vai cobrir do lado esquerdo para o lado direito e do lado direito para o lado esquerdo. A parte de baixo vocês vão puxar cobrindo toda essa massa.
pega as duas mãos em formato de concha, encosta na mesa e vem puxando essa massa na sua direção contra a mesa para ela fechar todinha e fazendo um formato de bola. A gente vai descansar essa massa na mesa por pelo menos 30 minutos. Agora que a nossa massa já descansou, eu peguei os meus Benetons aqui, eu coloquei um pano de prato, que assim em casa vocês podem entender que vocês podem fazer isso em qualquer lugar, em um bowl ou em uma tigela. Tanto faz caso vocês não tenham um Benetton desse em casa. Eu costumo colocar farinha de arroz nesse pano de prato, para mim é a melhor que tem para não grudar essa massa. Deixa esses dois Benettons preparados de lado, coloca um pouquinho de farinha de trigo em cima dos nossos pães e um pouquinho na bancada. Com a ajuda da espátula, pega essa massa e coloca em frente de você de ponta cabeça. Agora abre ela um pouquinho com os dedos assim, sendo bem delicado para não tirar todo aquele ar que a nossa massa criou, que a gente vai fazer a modelagem. Essa modelagem é basicamente a mesma que a anterior. Vocês vão pegar essa massa, abrir um pouquinho, trazer a parte de cima para o meio, pega as laterais dessa massa com a sua mão, traz o lado esquerdo, depois o lado direito, e essa parte de baixo vocês vão dobrar só até a metade. Cola direitinho, aí pega as duas pontas de cima e vem cruzando elas, fazendo isso até chegar do outro lado, pegando as pontas. Uma vez que chegou do outro lado, pega essa parte na sua frente e vem enrolando esse pão até a parte de cima. Com a ajuda das mãos, vem puxando ele contra a mesa na sua direção. Essa parte aqui a gente não está moldando uma bola, a gente só está tendo certeza que o nosso pão está bem fechado embaixo. Agora os cantos é só pegar um pouquinho dessa massa, tampar aqueles buraquinhos das laterais, ter certeza que essa massa está bem fechada, colocar um pouquinho de farinha por cima e colocar de ponta cabeça no nosso Benetton. A primeira modelagem pode ter ficado um pouquinho complicada, então essa segunda massa aqui eu vou fazer uma modelagem mais simples, basicamente a mesma que a gente fez na pré-modelagem anterior. Pega essa massa, coloca ela na sua frente, abre ela um pouquinho com a ponta dos dedos, pega a parte de cima, puxa até metade dessa massa, com a ajuda das suas mãos, abre essa massa um pouquinho, puxa o lado esquerdo, depois o lado direito, fecha as duas bem no centro, a parte de baixo você vai puxar e cobrir essa massa inteira até o outro lado. Agora com as duas mãos em formato de concha, é só vir puxando essa massa na sua direção. Eu tô só puxando e já mantendo o formato dessa massa. Uma vez que a nossa massa já tá assim, bem fechada embaixo, se sobrar algum cantinho que não tá fechado, é só fechar com a ponta dos dedos e colocar no Benetton. A gente vai colocar essas massas dentro de saquinhos plásticos bem fechados e levar à geladeira por pelo menos 8 horas, deixando essa massa descansar com calma e desenvolvendo muito mais sabor para esse pão. Depois das 8 horas dentro da geladeira, para saber se a nossa massa já está no ponto certo de fermentação, com a ponta dos dedos, aperta ela. Se essa massa voltar, mas não até o fim, é sinal que está no ponto. Se você apertar, ela não voltar de jeito nenhum, é sinal que fermentou demais, ou se você apertar e ela voltar totalmente rápido, é sinal que precisa fermentar mais tempo. Já que essa massa está no ponto, é só transferir ela para um papel manteiga. Eu gosto de colocar um pouquinho de farinha em cima e fazer um carinhozinho assim na nossa massa antes de ir pro forno. Com a ajuda de um cortador de pães ou uma faca bem afiada, passa e faz um corte assim de um lado para o outro da massa, tentando fazer uma meia-lua. Esse corte é essencial para o nosso pão. Ele vai ajudar a soltar todos os gases que tem aí dentro e abrir aquele pão bonito. Em uma panela de ferro pré-aquecida por pelo menos 45 minutos em temperatura máxima do forno, coloca esse pão dentro, se algum pedacinho grudou ali de novo, só corta novamente, tampa essa panela e leva esse pão para assar por 20 minutos. Depois dos 20 minutos, tira a tampa e deixa assar mais pelo menos 16 minutos ou até ele ficar assim, com essa cor bem escura, sem queimar. Agora que nossos pães estão prontos, a gente precisa ter força e deixar eles descansarem por pelo menos 1 hora na bancada. Eu sei que é difícil, mas esse processo aqui vai ajudar o pão a terminar de cozinhar e desenvolver muito mais sabor dentro dele. Agora que o nosso pão já descansou o que precisava, ele vai estar assim, cheiroso, lindo e bem gostoso. Aí é só aproveitar e comer do jeito que você gosta. Tá aí o passo a passo de como fazer um pão com fermentação natural. Se você gostou dessa receita e aprendeu algo, deixa um joinha. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, que toda semana eu tô tentando trazer para vocês uma receita nova. Então é isso aí, rapaziada. Valeu e até a próxima receita.